Boa noite a todos, juntos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos já na aula 116. Como tem passado rápido esses nossos estudos. Nós ainda estamos no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo fala da emancipação da alma e nós estamos estudando o tema sobre sonambulismo. Bom, vamos dar continuidade, então. Na questão 434, não é 33, não, é na 434, nós vamos ver Kardec perguntando o seguinte: as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Respondem os espíritos, até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, muito interessante essa resposta. Porque já em pontos de vista anteriores, ou outros autores espirituais ou palestrantes, vocês devem ter ouvido, por exemplo, falar que essa emancipação da alma, né, e que durante o nosso sono físico, nós temos quase que uma experiência de morte, ou quase morte. É porque há uma semelhança, mas vejam só, semelhança não é igualdade. Então, a semelhança que se percebe entre a desencarnação, que é a libertação do espírito em definitivo do corpo físico, e a emancipação da alma, que é esta libertação temporária, elas implicam basicamente no espírito gozar de maior cota de liberdade nas suas faculdades espirituais. Então, nós estamos estudando, dentro do sonambulismo, né, as características do sonâmbulo, que vê a uma distância bem maior, porque ele pode dirigir-se a locais distantes da rapidez do pensamento. Então, durante este período em que o corpo físico permanece adormecido, o nosso espírito goza, sim, de maior liberdade nas suas faculdades espirituais. No entanto, nós não podemos nos esquecer, e é justamente esse o teor desta resposta, de que o perispírito permanece ligado ao corpo físico. Então, relembrando, né, nós temos vários corpos, os estudiosos afirmam em torno de 7, mas nós não vamos estudá-los todos agora. Nós vamos perceber que, basicamente, o Livro dos Espíritos, ele vai falar do corpo físico, do perispírito e do espírito, que é essa centelha divina. Somos nós. Então, nós somos este espírito, a centelha divina, que não tem forma. Ela é destituída de forma. Por isso que os espíritos, no próprio Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que uma imagem que pode nos fazer compreender esta centelha divina é justamente esta, uma luz, uma centelha. E todos os corpos dos quais o nosso espírito se utiliza durante a sua evolução são corpos temporários. Então, vejam só que interessante. O perispírito, que nós já estudamos, é um corpo semimaterial. E nós já sabemos, por exemplo, que conforme a evolução do espírito, o seu perispírito, seu corpo espiritual, ao qual o apóstolo Paulo se refere, ele é mais denso ou mais sutil. O que vale dizer que a própria tessitura do perispírito vai também aprimorando-se, evoluindo-se conforme a evolução do próprio espírito. E aí, se falando de corpo físico, nós vamos compreendendo também que, consoante as necessidades de aprendizado, consoante inclusive o mundo em que o espírito está levado a experienciar para o seu aprendizado, este corpo físico também apresenta, ou se apresenta, de modo variado. Nós estamos experienciando algumas centenas de milhares de anos, talvez, na Terra.
A Terra é ainda um planeta de provas e expiações, cuja matéria ainda é muito densa, muito bruta, e ainda carregada de profundas imperfeições. Então, nós vamos percebendo que o nosso corpo físico é este corpo físico denso, de matéria pesada. Em consequência, o perispírito, daqueles mais imperfeitos, mais apegados à matéria, também apresenta-se mais densificado. O perispírito de espíritos mais evoluídos apresenta-se cada vez mais sutil, mais leve, adaptando-se, inclusive, nessa densificação aos variados planos vibratórios do espírito. Mais evoluído e leve o espírito, mais alto é a sua dimensão espiritual no que concerne à evolução. Quanto mais densificado o perispírito, por conta da imperfeição e da ignorância do espírito, mais densificado também é o plano vibracional para o qual ele será atraído e ao qual ele ficará restringido no tempo que permanecer na erraticidade. Então vejam só que nesse ponto nós vamos entender o porquê que mesmo que durante o desdobramento nós não temos essa amplitude exatamente igual dos desencarnados. É porque o nosso perispírito permanece com ligações profundas ao corpo físico. Nós já falamos, inclusive, do fio prateado ou do cordão de prata, né? Que é um conjunto, incontáveis filamentos que ligam o nosso corpo físico ao perispírito. E ele é visível, esse fio prateado, pelos médiuns videntes e pelos espíritos desencarnados. Muito bem. Só esta ligação já soluciona a questão de por que nós não temos esta amplitude absoluta das nossas faculdades espirituais. Esse cordão implica na influência da matéria sobre o nosso corpo espiritual. E nós permaneceremos com esta influência da matéria até que a morte, até que a desencarnação se efetue de modo definitivo. Bom, vamos continuar. Na questão 435, engraçado, eu pulei aqui nos meus resumos. Então não é 436, é 435. Kardec pergunta: pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Respondem eles: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Olha que interessante. Então, nós já tivemos a oportunidade de falar que as faculdades mediúnicas são únicas. Nós temos, por exemplo, a faculdade mediúnica da psicofonia, mas não vamos encontrar 2, 3 médiuns psicofônicos exatamente iguais, que relatam as mesmas impressões, que relatam os fenômenos, que vivem das mesmas e exatas formas, né, com as mesmas nuances, as mesmas percepções. Então, os médiuns, cada um, são únicos. Não seria diferente em relação aos sonâmbulos. Na realidade, todos nós somos únicos. Eis uma das belezas da criação. Deus não é um criador fordista, né? Não nos cria todos iguais para pensarmos iguais, para fazermos iguais, não. Ele nos cria únicos, né? Até mesmo porque grande parte da nossa caminhada depende do nosso aproveitamento, da nossa dedicação, do nosso comprometimento, ou por outro lado, da nossa teimosia, da nossa dificuldade de aceitarmos as leis divinas, não é? De amarmos, de perdoarmos e de tolerarmos. Pois bem, então aqui também em relação aos sonâmbulos, a faculdade deles de clarividência é variável. E ela vai ser variável até mesmo porque a consciência dos sonâmbulos é variável. Nós já chegamos a comentar que durante o desdobramento astral, que equivale ao sonambulismo, estou usando só o termo atual, porque atualmente nós não usamos mais sonambulismo, é o termo que Kardec adotou no século XIX. Agora nós vamos falar de projeção de consciência, expansão da consciência, desdobramento astral, etc. Muito bem. Então nós vamos perceber que existem médiums que no trabalho de desdobramento
trazem maior cota de memória quando despertam no corpo físico. Nós vamos perceber médiuns em desdobramento que durante o trabalho, relatando as experiências, uns são mais minuciosos, outros são menos minuciosos, o que vale dizer que uns têm uma visão mais detalhada ou mais detalhista, outros têm uma visão mais geral. Nós vamos perceber que médiuns no trabalho de desdobramento, alguns preenchem alguns requisitos do trabalho dos espíritos e são, digamos assim, utilizados ou são parceiros em determinados tipos de socorros nos planos espirituais que outros não. Então, há toda uma variante de possibilidades de trabalho quando se encontra o espírito no desdobramento astral. Mas vamos ver, eles continuam a resposta. Dizem ainda, é muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala-os supor que tem diante da vista seres terrenos. Muito interessante isso. Nós precisamos nos situar. Kardec está escrevendo no século XIX. Kardec se utilizou basicamente de vários médiuns para a codificação espírita. E muitos deles eram meninas, saídas praticamente da infância, 13, 14, 15 anos. E vale dizer que estas sensitivas não conheciam absolutamente nada do espiritismo, porque o espiritismo em si ainda não existia. Ele estava se formando, as pesquisas estavam iniciando, né? Então, veja só, esta deve ter sido uma situação corriqueira, que era levada a Kardec a miúde, né? Então, relatos de sensitivos, né, de médiums, que se diziam, né, muitas vezes, não sabiam se sonhavam o que estava acontecendo, e aí no relato, eles não saberiam dizer, durante essas crises de sonambulismo, ou durante o transe do desdobramento, se eles estavam lidando com seres encarnados ou com seres desencarnados. Hoje, esta é uma situação que acontece pouco dentro da linha espiritista, porque muito já se ouviu falar de mediunidade, de sensibilidade, da expansão da consciência, da projeção da consciência, de desdobramento astral. Claro que se nós fôssemos excursionar por outras correntes religiosas, ainda há uma cota muito grande de desconhecimento sobre aquilo que todos nós espíritas nos debruçamos, que é o estudo da vida após a morte, que é o estudo dos planos espirituais, aos quais nos ligamos mesmo quando encarnados, e aos quais iremos estar quando após a desencarnação. Então, é muito interessante, porque nos faz pensar, segundo a resposta dos espíritos, que não há muita distinção, né, entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Na verdade, talvez a experiência, a maturidade do sensitivo, quer dizer, um que já está mais acostumado com o desdobramento, que dedicou-se mais horas, mais tempo à pesquisa, ao estudo, né, acompanhando, inclusive, o seu próprio aprendizado, a evolução da sua própria faculdade, porque nós já falamos aqui. Também o desdobramento é algo que nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos educando. Eu comentei esses dias com vocês do livro que eu estou lendo, do Robson Pinheiro, que fala justamente sobre desdobramento astral, no qual Robson adota uma metodologia para orientar aqueles que querem educar e desenvolver o desdobramento, que a gente fala consciente, mas não é porque você vai se recordar de tudo quando despertar no corpo físico, mas é porque ao dispor-se a estar à disposição dos espíritos durante o desdobramento, durante a emancipação da sua alma, você passa a ter uma maior consciência de trabalho e de compromisso. Bom, e aí tem um pequeno comentário de Kardec a essa questão. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos,
tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Essa é uma realidade. Aqueles de vocês que já participaram de uma reunião mediúnica sabem perfeitamente disso. O grande número de espíritos buscando o auxílio, que são atendidos pelos grupos mediúnicos e que absolutamente ainda não se aperceberam que já desencarnaram. O que vale dizer que a vida do lado de lá é muito, mas muito similar com a vida que conhecemos aqui no plano material. O Frederico, lá do Cefacis, o nosso Fred, quem frequenta o Cefacis, todo mundo conhece. Quem não frequenta, vale falar, que é o nosso fundador. E ele conta, né, numa das suas palestras, ele usou de uma forma muito interessante de falar sobre isso que nós estamos falando. Ele falando sobre a morte, sobre encontrar-se após a desencarnação, ele perguntou para a turma que estava assistindo a palestra: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim acerca da morte. Qual vocês querem escutar primeiro? E aí um tanto de gente levantou e falou assim: fala ruim primeiro. Aí ele, sério, olhou para todo mundo e falou assim: depois que você morrer, as coisas não vão mudar muito. É tudo muito parecido do lado de lá. E aí, mas e agora? Qual que é a boa notícia? Quando você morrer, não vai ser muito diferente do lado de lá, não. As coisas vão mudar muito pouco. Ou seja, nós, nesse próprio estágio ainda, nós podemos nos considerar, vamos dizer assim, espíritos adolescentes, né? Ainda não somos maduros, mas já não somos mais ignorantes. Nós já temos uma cota de esclarecimento, uma cota de conhecimento, e estamos buscando o aperfeiçoamento pessoal. Então, nessa categoria, porque ainda trazemos débitos e falhas, mas já temos boa vontade, o real, sincero desejo de avançar, eu nos categorizo como adolescentes. Para nós, essa é uma boa notícia e uma má notícia. É uma boa notícia porque após a nossa desencarnação, nós não levaremos grandes choques. É uma boa notícia. Mas é uma má notícia, porque aqueles de nós que esperam a santificação após a desencarnação vão se desapontar. Então, diante desta, que é a realidade, nós vamos perceber por que é tão comum para espíritos mais despreparados ou que desconhecem a realidade espiritual, esta situação temporária na espiritualidade de sequer terem conhecimento de que o corpo físico já não existe mais. Via de regra, estes espíritos ficam próximos à família que permanece encarnada. São espíritos que passaram por aquele estágio de confusão mental após a morte física e o desligamento dos seus espíritos. Então, via de regra, não viram velório, não viram enterro, ficaram naquele tempo meio que perturbados, meio que dormindo, acordados, e quando despertam um tempo maior, volvem ao lugar que lhes parece seguro, que em geral é a casa que tinham da família encarnada. Então isso é muito comum, e não se assustem. Eu já tive contato com algumas famílias que se apavoravam com a ideia de algum familiar desencarnado estar presente na família, na casa, né? Visitando ou passando alguma temporada. E aí, isso sempre me surpreendeu. Porque enquanto a pessoa está encarnada, você a ama. Em geral, até mesmo nos momentos finais, você roga ao Senhor que a deixe mais um tempo. Porque você ama muito ela, você quer que ela continue viva ao seu lado. E logo após a ocorrência da morte e da desencarnação, ela passa a ser uma assombração. Não. Ela continua sendo aquele que você amou. E essa confusão mental, esse desconhecimento, essa ignorância das leis espirituais é temporária. Porque ela naturalmente vai verificar com o passar do tempo que algumas coisas estão diferentes. Por exemplo, eles conversam com os encarnados e os encarnados fingem não ouvir.
É o relato que eles fazem nas mediúnicas. Eles solicitam alguma coisa e ninguém presta atenção. Eles vão trabalhar e ninguém atende o que eles falam. Os ignoram por completo. Eles muitas vezes vão à igreja ou aos templos religiosos que iam quando encarnados e ninguém presta atenção, nem o padre, nem o pastor, nem o orador espírita. Ninguém lhes dá atenção. E isso vai trazendo alguns questionamentos, trazendo algumas constatações, invariavelmente, espíritos amigos, benfeitores daquela família, o mentor espiritual que aquele espírito desencarnado teve, vai poder auxiliá-lo. E esse auxílio vai acontecer. Ou através do atendimento da própria espiritualidade, ou ele sendo levado a reuniões mediúnicas, porque as tem para esse ideal de auxílio. Então, nós vamos perceber que essa naturalidade, essa confusão que é mais comum do que nós gostaríamos que fosse, se dá não só pelo desconhecimento das leis espirituais que nos regem, mas se dá também pela similitude dos corpos, ou seja, o perispírito se apresenta de forma praticamente igual ao corpo físico. Se eu, Cristiane, desencarnasse agora ou amanhã, eu despertaria na espiritualidade depois de passar do tempo da minha perturbação, exatamente como vocês estão me vendo aqui. Se eu desencarnar com 80 anos de idade, eu vou despertar do lado de lá com a aparência de um espírito de 80 anos de idade, porque o meu perispírito é a expressão do meu corpo físico, nos exatos termos. O cabelo, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés, o corpo físico, a cor da pele, a cor dos cabelos, né? Os trejeitos eu vou levar nos primeiros tempos. Ah, mas então, se eu morrer com 90 anos, eu vou ter que permanecer no plano espiritual sempre com 90 anos? Não. Se você já for um espírito um pouco mais amadurecido, se tiver mérito para tal, isso consequentemente vai dizer que o seu espírito tem equilíbrio, está em harmonia com as leis divinas. A sua consciência está tranquila diante da tarefa cumprida na sua última vida. Naturalmente, diante desta saúde do seu espírito, saúde no sentido moral, do dever cumprido, da consciência reta, vai fazer com que o seu perispírito vá remoçando-se até a idade em que você se sinta confortável. Por isso que nós vamos ter espíritos que aparentam ter 70 anos, mais joviais, e nós vamos ter espíritos que aparentam 50, 40, 30. Depende de como você, como espírito equilibrado, vai querer continuar a estudar e a trabalhar nos planos espirituais. Isto não funciona para espíritos imperfeitos, em desequilíbrio. Para eles, funciona muitas vezes a lei da piora. Por conta do desequilíbrio do espírito, os seus perispíritos se apresentam com as formas muito mais deterioradas e desarmônicas do que eram no plano físico. Lembrando que o perispírito, corpo semimaterial, plasmável. É claro que se o espírito moralmente imperfeito for dotado de uma inteligência muito aguda, de um poder mental trabalhado durante milênios, esse espírito vai poder, pela força do seu pensamento, modificar a sua apresentação, mas não modifica a sua vibração. Bom, mas aí a gente fugiu um pouquinho do tema, tem hora que eu dou uma viajada aqui. Vamos voltar para a questão, então, 436 agora, que a gente acabou 435. Na 436, Kardec pergunta: o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está a sua alma? Então, olha só, vamos imaginar que eu esteja numa reunião, trabalhando pelo desdobramento astral, e que eu esteja em transe, relatando
aquilo que eu estou vendo do lado de lá. Isso é muito comum em reuniões mediúnicas e em reuniões onde se usa a técnica da apometria. Já comentei aqui antes com vocês. Pois bem, Kardec quer saber o seguinte: aquilo que eu estou distinguindo, que eu estou relatando, eu estou vendo à distância, ou o que eu relato eu estou vendo como se eu lá estivesse? Interessante a pergunta. E aí a resposta também interessante. Por que esta pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo? Então, já responderam. O que eles responderam? Que não é você, corpo, que está vendo à distância. O seu espírito, para ele, não há distâncias. Nós já falamos sobre isso. E, vamos dizer assim, a locomoção do espírito na erraticidade, não há limite, vamos dizer assim, de velocidade. O que há de limitador é a evolução, é o conhecimento que ele tenha do trabalho que ele faça no campo do desdobramento. Então, vamos supor que eu já seja uma sensitiva, já com determinada experiência, que eu já trabalhe com o desdobramento astral, já há algum tempo que eu me dedique ao estudo e à meditação da minha faculdade. Quando eu entro no transe, meu espírito desdobra-se e, em geral, ou eu sou guiada intuitivamente, ou há espíritos em meu auxílio, dizendo para mim aonde nós deveremos ir. Nós vamos na velocidade de um pensamento. Vamos supor que o atendimento esteja sendo feito em relação a um paciente, a um espírito, reside lá no Nordeste. Em menos de um segundo, o meu corpo físico aqui em transe estará relatando o que o meu espírito que está lá está vivenciando. Porque é o meu espírito, a minha alma que está vendo e que está interagindo. Sou eu que estou desdobrado lá, não é o meu corpo físico que está vendo aqui. Mas como é que o corpo físico fala? Eu permaneço ligada pelo cordão prateado. E essa influência do cordão, a influência que o corpo físico exerce em relação ao meu espírito é tão grande que se algo acontecer aqui, em fração de segundos eu estou de volta. Rápido assim. Qualquer ameaça que possa ser identificada como tal pelo meu corpo físico, vamos dizer assim, a velocidade com que o meu espírito retoma para tomar conta do seu veículo é praticamente imediata. Então, é exatamente isso que eles estão falando, é a minha alma que vê. Então, é uma característica a ser trabalhada, a sensibilidade, o sonambulismo, o desdobramento, sim, porque abre possibilidades quase infinitas de trabalho, de compromisso com a espiritualidade. Eu ouso dizer, nós estamos lá no Cefacis desde março do ano passado, sem reuniões mediúnicas. Esse período tem sido um período muito difícil. Tem sido um período difícil para frequentadores do Centro Espírita, tem sido um período difícil para palestrantes, para oradores, para dirigentes e para os médicos. Porque nós temos uma cota de compromisso com a espiritualidade e temos também uma cota de energia a ser utilizada nestas faculdades, nestas sensibilidades que possuímos de forma ostensiva, mais ou menos. No entanto, eu posso afirmar com vocês que nenhum de nós deixou de trabalhar. As reuniões permanecem acontecendo nos planos espirituais. Há incontáveis relatos dos médiuns, daqueles que se recordam, de trabalhos que estão tendo segmento na espiritualidade. Então, nós não estamos só aqui estudando no plano físico, através do computador. Durante o sono físico, também continuamos estudando do lado de lá. E trabalhando mais ainda.
Hoje nós vamos encerrando o nosso bate-papo. Agradeço a presença do Anderson, do Carlos, da Viviane, da Cássia e da Sandra. Agradeço a presença de todos aqueles que nos acompanham em outros horários, que não esse online ao vivo. Espero que vocês estejam gostando. Amanhã a gente encerra esse tema no sonambulismo. Nos faltam tão somente 2 questões. E iremos adentrar o subtítulo falando sobre o êxtase. Vamos lá. Um grande abraço para todos vocês. Uma boa noite.